Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui para vocês. Hoje Palmeiras e Corinthians dentro da Neoquímica Arena. O Verdão vai buscar o tetracampeonato, então separei dois trechos aqui para vocês, um da ESPN Brasil e um do Jogo Aberto, trazendo todas as informações do Palmeiras que tem novidades na escalação. Então vamos conferir tudo isso aqui agora. Mas antes, peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal, para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Galera, então, sem mais delongas, bora conferir. Eita, acabamos de ver o Vitor Roque e, na minha opinião, se ele efetivamente conseguir entrar no jogo, já aproveitar esses dias que eles treinaram apenas e se adaptar melhor ao time, pode fazer a diferença. Aqui a prévia palmeirense, o Everton no gol, o Mike na direita, Murilo e Mikael na zaga, o Piquerez na esquerda. Aí as dúvidas ali, o Richard Rios, que foi bastante utilizado, teve uma minutagem alta na data FIFA, pode ser substituído pelo Aníbal Moreno, Emiliano Martinez foi convocado também, o Veiga tá ali no meio. Aí ou Maurício ou Facundo Torres, que vem jogando, e aí um ataque extremamente competente com Estevão e Vitor Roque, opções de Abel Ferreira. Não tem muito o que mexer, né? Foi o primeiro combate, agora o que você falou, né, da recuperação, né? Que esses jogadores possam ter para se recuperar bem para a partida. A única dúvida que ele pode ter aí ainda um pouco deve ser com o Facundo ali pelo lado, mas ele não deve mexer. Porque o Vitor Roque é um moleque que tem uma saúde violenta e o Estevão também. Pegou um lateral de ofício ali e tal, mas ele vai pra cima. Todo mundo sabe o jeito dele driblar, mas ele é muito intenso. E mesmo você sabendo da forma que ele vai driblar, da forma que ele se apresenta, é difícil marcar, porque ele é muito liso. Os dois são, né, praticamente. O Vitor Roque por um lado e o outro o Estevão também. Na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras até a lesão era o Maurício, não apenas pelos gols, mas pela participação muito efetivo, mais confortável no time titular também. E a lesão do Maurício prejudicou o Palmeiras. Ele estava bem encaixado, bem acertado. E é um jogador que, se aparecer e estiver bem, eu usaria sim como titular. É jogo decisivo. Você falou em lesão também. O Marcos Rocha também, que era um cara que se apresentava muito bem, o lateral, que chegava na linha de fundo. Muitas vezes era ele que começava a jogada ali também. Ou finalizava ou pifava pro Estevão. Gostei desse negócio de pifava que você me emprestou. Agora você tá usando, eu adoro essa coisa, ele pifava, acho ótimo esse termo. E aí, esse lado direito é que vai funcionar, pifando essa bola. Então é uma perda, né? Como eu falei, do Marcos Rocha, que estava bem, e essa lesão veio. Entrou o Mike, de marcar mais, se apresenta mais, mas não tem a mesma qualidade. E agora a gente fala de seleção. E o Palmeiras? O Palmeiras pode ter mais mudança. Você vê o Maurício como titular? Então, a gente vai ter de saber qual é a real condição do Maurício, Perfeito. né? Se ele tiver inteiro, tá inteiro, vamos supor. Tem uma boa chance Maurício de tá começar. inteiro. Boa chance de começar. No lugar de quem? Pode ser do Facundo Torres, pode ser até do Richard Rios. Se ele quiser dois Veiga, jogadores não? de armação. Veiga não, não, né? com os dois juntos. Com os dois juntos. No lugar do Richard Rios? Olha, eu não descartaria. Com o Veiga talvez um pouquinho mais recuado e o Maurício como um armador mesmo. A gente vai ter de ver o que o Abel preparou para esse jogo. Mas você fala no lugar do Richard Rios por uma questão técnica ou porque ele pode estar cansado por causa dos jogos da Colômbia? Acho que uma questão técnica também. Aí teria Emiliano Martinez, Veiga e Não é uma Maurício. figura importante no meio-campo do Palmeiras? Tudo bem, falhou no jogo de ida, ele falhou, mas ele é uma figura ali importantíssima, né? Na engrenagem palmeirense. Não, e é um time, Abel, que já respondeu em situações como essa muito bem. Já saiu de situações difíceis para ganhar campeonato. É um grupo muito habituado a ser campeão. Boa parte do grupo, né? Não é o mesmo grupo dos últimos anos, algumas mudanças, mas uma comissão técnica que prepara muitos detalhes para jogos assim. Eu não descartaria o Maurício em boas condições começar jogando. E o Palmeiras, na teoria, ter dois armadores. E o Veiga talvez um pouco mais recuado perto do Emiliano Martinez. E o Maurício como um camisa 10, se aproximando de Vitor Roque, Estevão, Facundo Torres. Eu não descartaria essa chance, não. Eugênio, você não imagina o Maurício no lugar do Facundo, né? Não. Eu lembro que você falou isso um tempo atrás, semana passada. Ele até pode ser escalado pela esquerda no lugar do Facundo. Mas eu acho que a grande virtude do Maurício, né, nesse momento de Palmeiras, no início do campeonato muito bom que ele teve, muito mesmo, foi a finalização. Então, mas antes da chegada do Vitor Roque, né? Sim. Antes da chegada do Vitor Roque. Mas a dificuldade do Palmeiras é justamente em concretizar as situações que ele cria. O Palmeiras precisa de 10 finalizações para fazer um gol nesse campeonato paulista, enquanto o Corinthians precisa de 7. E tenho certeza que a média do Maurício é a superior, a melhor do time.
posso até levantar os números daqui a pouco. É o jogador que menos precisa de finalização para fazer gol. É o jogador que não está tremendo na cara do goleiro. Tem muita gente do Palmeiras que chega na hora de fazer o gol, chuta por cima, tropeça, cai, e a bola bate no pé dele, ele coloca na rede. Mas Então, ele não pode eu acho também que chegar para finalizar mesmo vindo de trás, Eugênio? Mas eu pode, acho né? que assim, pro Maurício, que talvez esteja recuperado, mas claramente está sem ritmo de jogo, para ele começar o jogo, para ele entrar em algum momento do jogo, é importante que ele entre centralizado onde ele estava jogando antes, ou seja, próximo da zona de finalização. Se ele jogar pelo lado, ele fica... É claro que ele pode pisar na área e fazer o gol, mas ele estava jogando centralizado, como um falso 9. Ali ele estava dando as respostas. Claro que agora chegou um especialista da área, que ainda não conseguiu se adaptar completamente ao time. Isso vai acontecer com mais tempo. Então, eu imaginaria ele jogando por dentro. No lugar Talvez aí, o Prats está falando, se não jogar o Richard Rios, que eu acho que às vezes ele é mal interpretado pela torcida do Palmeiras, que é o jogador do time que mais corre em campo, ele está em todos os lugares, mas realmente falhou no jogo contra o Corinthians, no jogo de ida, tentou um toque de letra e se perdeu. Se a ideia é recuar o Veiga para jogar como um segundo volante, que não é onde ele rende melhor, talvez fazendo isso você possa colocar o Maurício no lugar do Veiga, junto ao Vitor Roque, mais perto do gol, por dentro. Pode ser uma opção. Vai depender muito da condição física do Maurício, né? Se realmente ele está pronto para 90 minutos. A gente tem uma tela mostrando dados ou informações do Carrillo e do Richard Rios. Olha, motorzinhos dos times. Carrillo e Richard Rios na temporada. E os rankings nos times. Jogos, Carrillo 15, Rios 13, Carrillo é o primeiro em ações progressivas e o Rios é o quarto, no Palmeiras. Passes certos, o Carrillo lidera e o Rios é o terceiro no Palmeiras. Metros avançados com a bola, olha, o Carrillo é líder em quase tudo, hein? E o Rios terceiro, e passes recuperados, aí muda de figura, porque o Rios é o líder em passes recuperados e o Carrillo é o quarto. Aí o torcedor do Palmeiras, aquele... E o tempo embaixo ali, cada um jogou na data FIFA, né? O Carrillo jogou quase as 2 partidas inteiras pela seleção peruana e o Rios jogou as 2 inteiras pela Colômbia. Mas muito próximo. Praticamente os dois jogaram o jogo inteiro. 2 desgastados. O torcedor do Palmeiras que vê ali Richard Rios líder em passes recuperados, mas ele tem guardado um lance. Aquele corneteiro é líder em passes recuperados, mas na hora de recuperar a bola do Memphis, e aí? Foi dar um toque de letra e a bola ficou com o Memphis, chegou no Yuri Alberto e foi gol. Eu conheço esses corneteiros, mas eu conheço. Eles têm razão. Eles pedalam por aí. Aquele lance foi decisivo, ele não recuperou e saiu o gol do Corinthians. É. Mas ainda acho um jogador decisivo no Palmeiras. Assim, decisivo, importante no meio campo do Palmeiras. O Richard Rios ou não? É importante, mas não dá para descartar o Abel Ferreira vindo com alguma carta na manga. O que eu quero dizer com isso? O Rios, nesses 10 dias de data FIFA, não treinou. Ele sabe o que tem que fazer. Se colocar hoje, ele sabe a função que ele vai desempenhar, como ele tem que marcar, com a bola, quando o time não tiver a bola. Mas eu estou pegando como um parâmetro o que falou o Abel Ferreira depois do primeiro jogo, a derrota por 1-0 para o Corinthians no Allianz Parque, em que ele cobrou publicamente do Veiga e do Estevão. O Estevão, no lance que o time sofre gol, poderia levantar a cabeça, soltar a bola. O Vitor Roque. Esperava o Veiga mais criativo. Se fosse um outro treinador falando publicamente isso de alguns jogadores, era uma outra cobrança, um outro barulho. É alguém que é muito campeão, é competente e conhece o grupo que tem. Então, como você interpreta essa fala dele? Eu não descartaria uma mudança de posição em relação ao Veiga, um pouco mais recuado, para talvez confundir um pouco a marcação do Corinthians. Eu acho que quem pensa em alguma mudança para o jogo é o Palmeiras. Pela necessidade que tem para ganhar, pela necessidade que tem para mudar um pouco o confronto, para tirar o Corinthians de um conforto de ficar com a bola em Itaquera, principalmente. Agora me fugiu a memória. Nesse jogo de ida, ele jogou com 2 zagueiros, o Abel? Sim. Micael e Murilo. Os dois jogam. Sim. Acho que os dois jogam. É verdade, que o Micael, inclusive, estava no lance com o Yuri Alberto. Sim. Alguma possibilidade vocês veem de o Abel fazer o que ele já fez várias vezes e colocar 3 zagueiros, de repente, para liberar mais? Deve jogar o Mike, né? Deve jogar o Mike. O Mike e o Piquerez? O Abel joga sempre com 3 homens atrás. Às vezes é um zagueiro, um lateral fazendo a função de zagueiro. Às vezes ele joga com 3 zagueiros, como jogou contra o próprio Corinthians no jogo da fase de classificação do campeonato. Perfeito. Para explorar os corredores do Corinthians, que o Corinthians não ocupa, né? Só que o Corinthians os ocupou no jogo, no primeiro jogo da final. Essa é uma grande questão.
É um duelo tático. Eu acho que ele vai procurar algo diferente. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o Abel cria surpresas táticas para Sim. jogos decisivos. Sim. Às E vezes dessa até vez sem ele teve trocar tempo para jogadores, né, pensar Eugênio? isso. Às vezes até sem trocar jogadores. Fato, É. com os mesmos jogadores. Sobre o Maurício, ele tem no Campeonato Paulista 9 finalizações e 5 gols. Tá bom. Ou seja, ele Ótima precisa de média. menos de 2 finalizações para fazer um gol. Tá bom. 1,8, a cada 1,8 chute do Maurício é gol. Por isso eu defendo O a Eugênio tá necessidade quase dele tirando o Vitor Roque. jogar imagina. próximo do gol. A diferença que ele pode fazer no time não é jogando do lado do campo, é jogando perto do gol para converter as chances que o resto do time tem dificuldade em converter. Perfeita a sua explanação e os números, você enriquece a sua opinião. Os números a única não coisa mentem, que eu como penso diria é que se ele jogar, por exemplo, pelo lado, não impede dele entrar na área e fazer o gol. Sim, mas Ué? ele não impede. Tô errado? Só que ele vai ter menos oportunidades do que teria se jogasse por dentro. Vamos ver as prováveis escalações? Vamos lá. Bora. Vamos lá? Vamos ver. Agora eu quero ver. Começando Deixa eu com o Corinthians de tanta gente, com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Ranielli, Rian ou Martínez? Martínez. É Martínez, né? Martínez. Carrijo ou Alex Santana? Carrijo. Tony Garrido, né? Garro ou Thales Magno? É Romero. Não é nenhum dos dois aí. Concordo com o Prato. Yuri Alberto e Memphis Depay. Gostei dos pitacos de vocês Obrigado. no meio da escalação. E agora o provável Palmeiras. De Tem tanta gente com a mão, peraí, É. tem gente com a mão Um amigo no nosso coração falou o seguinte, agora. se for tetra tivesse hoje- aqui Eu o conheço- o professor tinha que cantar o hino do Palmeiras Eu agora. conheço o historiador das coisas do Palmeiras, Abel, que ele falou o seguinte, se for tetra hoje, não respondo por mim amanhã. Eu acho que ele não responde por ele hoje, não é amanhã. Amanhã tá muito longe, ele não responde hoje à noite. Vai lá. O histórico Everton no gol. Mike, esse pigarro? Vai você, Prates. Mike, Murilo, Mikael Não, e Piquerez. Lembre os seus tempos de repórter no rádio, dando a escalação. O Everton na baliza, como diria o outro. Mike, Murilo, Mikael e Piquerez. Richard Rios ou Aníbal. Richard Rios. Entre os dois, Richard Rios. Emiliano Martínez, Estevão, Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. Cadê o Maurício aí? Não tá. Não tá nem entre Cadê o parênteses Maurício? ali, por Cadê o enquanto. Maurício? Eu acho que ele Apareceu. voltando de lesão para começar jogo é difícil. Johnny Não, mas não dá pra Sensitivo. escolher. Fala não dá comigo. Pra escolher. Entre começar com alguém que você sabe que vai sair, ficar no banco pra talvez entrar, tá 1-0 pro Corinthians. E talvez entrar, acabou o jogo. Faltam 20 minutos, aí já Você foi. defende que Temos tire o 20 Vitor Roque segundos. E coloca o Maurício. Temos 20 segundos. Com palpites. É palpite. Johnny Sensitivo. Agora eu quero ver. Você sabe que eu sou um filhote de pai Vicari, né? Vai, ele me passou. Ele me passou. Palpite do Vem. jogo e campeão, fala. 2-0 Corinthians campeão paulista. 1-1. Corinthians campeão. Eugênio, Pode repetir? pode. 1-1, Corinthians campeão. Obrigado por copiar. gente. Meu palpite, 2-1 Palmeiras de virada, Corinthians campeão nos pênaltis. Hugo Ih, Souza. Vem aí o Sport Center. rapaz, aí- Então é isso aí, né, pessoal? Hoje tem jogo importante, Corinthians e Palmeiras, né? Dentro da Neoquímica Arena, o Palmeiras vai buscar a virada aí no resultado para conseguir levantar o tetracampeonato paulista, né? O Verdão vai com tudo aí. Eu acredito numa vitória simples do Verdão, Palmeiras campeão, né? Os repórteres, analistas da ESPN aí, todos apostaram aí que o Corinthians vai ser campeão. Eu acredito que o Palmeiras é um time melhor que o do Corinthians e vai conseguir levantar essa taça aí mais uma vez, né, galera? Vamos ver. Hoje, com certeza, o Palmeiras vai com sangue nos olhos e, na minha opinião, se o Corinthians for muito recuado, vai favorecer o estilo de jogo do Palmeiras, que aí sim pode conseguir levantar esse título do Campeonato Paulista, né? Mas de qualquer forma, é um jogo muito difícil aí, fora de casa, o Palmeiras vai ter que ganhar dentro da Neoquímica Arena aí, lotado de corintiano, então vai ter que ter a cabeça no lugar para conseguir buscar o resultado, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!